noite, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida nessa noite, que a presença do Senhor seja marcante na sua vida, que onde quer que você esteja, por onde quer que você ande, meu irmão e irmã, a presença do Senhor seja com você, amém? Estou feliz, muito feliz. Tivemos um culto nessa manhã, tudo abençoado, e tenho certeza que está sendo abençoado também até agora, será ainda até o final, em nome de Jesus. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos visitantes. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Levanta um pouquinho, irmã. Que Deus te abençoe. Receba o nosso abraço. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Amém, amém. Receba o nosso carinho. Mais alguém? Deus te abençoe. Receba o nosso abraço. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém. Essa noite nós estaremos ministrando a respeito de um assunto que a gente já leu várias vezes na Bíblia e a gente muitas vezes não consegue entender o significado. Quero que vocês abram comigo a Bíblia lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Tantas coisas que a palavra de Deus diz que nós somos. Olha a nossa identidade no coração do nosso Pai. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu poderia falar aqui a respeito de somos geração eleita, eu poderia falar a respeito de nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Pai, mas nessa noite eu quero falar sobre sacerdócio. O tema da minha ministração nessa noite é sacerdócio universal do crente. Repita comigo: sacerdócio universal do crente. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Oh, aleluia, glória a Deus. Então essa palavra é para a sua vida, essa palavra é para a minha vida. E é interessante nós falarmos de sacerdócio porque há muitas pessoas que fazem confusão a respeito desta palavra. Há muitas pessoas que acham que o sacerdócio é uma exclusividade de uma classe especial de pessoas, um pastor, um líder religioso, alguém que exerce alguma liderança no meio do povo de Deus, mas não, a palavra de Deus está dizendo que todos nós somos sacerdotes. É o sacerdócio do crente, sacerdócio real, ou seja, nós somos sacerdotes do reino de Deus. E o que tem a ser sacerdote? O que quer dizer ser sacerdote universal? Ou o que é o sacerdócio universal? O sacerdócio é exercer a autoridade dada por Jesus. Jesus nos deu autoridade. Eis que nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos. Jesus deixou uma série de ordenanças e autoridade. Ele nos ungiu com a autoridade que a palavra de Deus diz, de sacerdotes. Então o sacerdócio não é só para um grupo especial de pessoas. Lá no Velho Testamento, Deus ele levantava os sacerdotes para ajudar o povo na sua vida espiritual, nas ordenanças, na lei. Então no Velho Testamento, o sacerdote ele vinha da tribo de Levi, os levitas. Dos levitas saíam os sacerdotes, uma família sacerdotal, passava de pai para filho.
E a função do sacerdote no Velho Testamento era o quê? Guiar o povo, segundo as leis de Deus, instruir o povo das ordenanças do Senhor, os holocaustos, os sacrifícios, todo culto a Deus, era a função do sacerdote. Era a função do sacerdote ensinar o povo, e também era a função do sacerdote levar para Deus as petições, a intercessão. O sacerdote intercedia pelo povo junto a Deus. Então só o sacerdote tinha esse acesso ao Pai. Só o sacerdote, ele podia, no templo do Senhor, adentrar ao Santo dos Santos. Ele ia no lugar santíssimo e depois ele adentrava ao Santo dos Santos para o quê? Para oferecer a Deus os sacrifícios do povo. Uma vez por ano, o sacerdote ia lá, oferecia os sacrifícios dos animais de cada família, para que o pecado do povo, o pecado daquela família, fosse expiado, para fazer expiação do pecado. Então o animal, ele era sacrificado, o seu sangue era aspergido num local chamado propiciatório. E ali Deus recebia aquele sacrifício através da mediação do sacerdote, e o pecado do povo era perdoado através daquele sacrifício. Isso no Velho Testamento. Mas hoje nós que somos a igreja do Senhor, através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, através do sacrifício, o último sacrifício e eterno sacrifício, não haverá mais sacrifício. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no nosso lugar, que morreu no nosso lugar. Quando Jesus ele morreu, quando Ele expirou, Ele entregou o seu Espírito ao Senhor, ao Pai. A Bíblia nos diz que ali, o véu do templo, o véu onde só o sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, só ele podia entrar, e ele tinha que entrar puro, ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado, ele seria consumido. Então ele tinha que se santificar para fazer a mediação entre o povo e Deus. Então esse local só ele podia entrar, e o véu era um véu de linho puro, grosso, espesso, que não era fácil de se adentrar, e só ele podia. E quando Jesus morreu, quando ele entregou o seu Espírito, a Bíblia conta que naquele momento, o véu se rasgou de alto a baixo. Amém? Amém. O véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Que não foi o rasgamento desse véu, não foi uma obra humana. Como eu disse, ele era grosso, ele era alto, grande, e ele se rasga de alto a baixo. Obra das mãos do próprio Deus. Sabe para quê? Para que através da morte de Jesus, da sua entrega, do seu sacrifício, eu e você agora, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Amém. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de mediador, de intercessor. Nós agora somos o sacerdócio real. Vocês conseguem compreender? Agora eu e você podemos adentrar ao Santo dos Santos, sabe como? Fechando os nossos olhos, ou até com os olhos abertos, e falando: Pai, em nome de Jesus. E aí você começa a sua oração, você começa a falar com Deus face a face, porque através de Jesus nós temos livre acesso. Quer ver uma coisa? Abra comigo, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Acompanhe comigo aqui no telão. Mateus capítulo 27, versículo 50 diz: Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Houve algo sobrenatural quando Jesus entregou a sua vida. A terra tremeu. A terra sofreu naquele momento. A terra, a natureza. A Bíblia diz que naquele momento houve trevas na terra, a terra escureceu por 3 horas. E naquele momento o véu se rasga. Naquele momento estava Deus mostrando para todos aqueles religiosos e para aqueles fariseus que cumpriam a lei, mas não entendiam o que estava acontecendo, porque o Messias havia chegado e entregue a sua vida. E Deus rasga aquele véu para dizer: agora, olha,
cada um de vocês que creem nesta obra salvadora, cada um de vocês agora tem livre acesso à minha presença, amém? Amém. Isso é motivo de alegria, de regozijo. E aí nós, como a palavra de 1 Pedro diz, que somos sacerdócio real, nós agora podemos interceder um pelo outro. Nós agora podemos interceder, podemos usar a autoridade que Deus nos deu, podemos interceder pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja, pelos nossos pastores, porque esse era o papel do sacerdote, mas agora cada um de nós podemos exercer esse papel, e não só interceder, cuidar, o sacerdote cuidar da vida espiritual, zelar pela caminhada, pela comunhão do povo junto a Deus, mas nosso papel, não só meu, da pastora Janine, dos pastores, não, o nosso papel, todos nós aqui, temos esse papel de zelar pela nossa família, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, no meio da nossa família, no meio daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Nós somos sacerdotes, e especificamente para os homens aqui presentes, nós carregamos sobre nós uma responsabilidade ainda maior, que é sermos os sacerdotes do lar, aquele que cumpre o chamado de Deus na nossa família. Ah, pastor, mas eu sou solteiro, eu sou solteira, mas você é um sacerdote na sua casa, junto aos seus pais. Você pode interceder, você pode levar uma palavra branda, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, você pode suprir uma necessidade, caso haja necessidade, caso seja necessário, porque esse é o papel do sacerdote, mas não só na família, lá no meio do seu trabalho, no seu lazer. A Bíblia fala que nós somos uma carta viva, então se nós somos uma carta viva, há algo escrito em nós, e como sacerdotes reais do reino de Deus, muito mais ainda temos essa responsabilidade, mas além da responsabilidade, sermos sacerdotes reais é um privilégio, o privilégio saber que nós estamos num lugar onde Deus pode nos usar. O problema é, será que eu estou me deixando ser usado por Deus? Por isso que Pedro aqui escreve, olha, vocês, e está lembrando, vocês porém, vocês são uma geração eleita, é para nós não nos esquecermos, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, um povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, se nós somos uma nação santa, nós devemos andar em santidade. Andar em santidade, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento havia um sacerdote e havia um sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes, o sacerdócio real, mas nós temos um sumo sacerdote. Abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Lá está escrito, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos. Peraí, mas o Santo dos Santos não ficou no passado? Aqui não é no tempo de Cristo, já no tempo da graça, mas nós entramos no Santo dos Santos pela fé. Nós não vamos entrar fisicamente no Santo dos Santos, porque nós nem estamos lá. Mas onde que está o Santo dos Santos? É pela fé que nós entramos na presença. Onde é o Santo dos Santos? É a presença de Deus, é a presença de Deus. Aqui neste lugar, nós entramos no Santo dos Santos. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo teu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos abriu por meio do véu. Qual é o véu que hoje Jesus nos abriu? Isto é, do seu corpo, da sua entrega, da sua autoridade. Algumas pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra, nem ainda não entregaram a vida para Jesus, é muito comum dizerem assim para nós, mas vocês crentes, vocês falam assim, eu vou orar em nome de Jesus, eu vou pôr as mãos em você e Deus vai te ouvir, eu vou pedir perdão para você. Muitas pessoas falam que mas vocês fazem só isso, vocês não precisam pagar nada, fazer nenhum sacrifício, porque para muitas pessoas é difícil compreender essa realidade tão simples, tão bonita.
e tão poderosa que Deus nos deu, de que quando estamos firmes no Senhor, alinhados com a tua palavra, vida em santidade, nós exercemos o nosso sacerdócio. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, e aí impomos as mãos e as coisas acontecem. E aí oramos e Deus vai dar a resposta. E aí clamamos e Deus opera um milagre. Milagre que nós temos experimentados aqui na nossa igreja. Quantos milagres a gente tem visto aqui, através da vida da pastora Janaína, dos pastores, através dos estudos que a gente tem tido, através dos desligamentos, das vigílias. São milagres, são operações de Deus no nosso meio. É o que? É exercermos o sacerdócio real, aquilo que Deus designou para que a gente fizesse. Então aqui a palavra está dizendo que nós, pelo sangue de Jesus e pelo véu extraído pelo seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aí tem uma orientação, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Plena convicção de fé. Fé que é uma fé racional, uma fé madura, uma fé que nós entendemos que quando colocamos em prática, as coisas acontecem. As coisas acontecem. O véu do templo, ele foi rasgado, não precisamos mais de mediadores. Jesus é o nosso mediador. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, prestem bem atenção: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador. Não há outro mediador, não há uma mediadora. Há um só mediador, que é Cristo Jesus. Amém? E por que ali está escrito Cristo Jesus, homem? Porque ele se fez carne, ele se fez homem. E na sua natureza humana, ele conheceu as nossas dores, ele conheceu as nossas necessidades, ele viveu aqui nessa terra como homem, e como homem ele pôde experimentar o que eu e você passamos, sentimos, desejamos e vivemos. Então ele tem propriedade para, junto ao Pai, dizer: Pai, perdoa-os, Pai, dá a eles aquilo que eles pedem, porque eu sei a dor deles. Por isso que ele fala que ele é o nosso mediador. Quem? Cristo Jesus, homem. Amém, igreja? Amém. E nós aqui somos representantes dele na terra. Quem é representante dele na terra? Nós quem? A igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor, nação santa, geração santa, nação geração eleita, nação santa. Então nós temos que entender que o sacerdócio universal é exercer a autoridade que Cristo nos deu, mas também é entender que todos, não há distinção, todos são sacerdotes. É bem verdade que cada um de nós aqui tem um dom e um talento diferente, mas o corpo de Cristo ele funciona dessa forma. O corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função, e quando cada membro cumpre a sua função, todo o corpo é edificado. É como o corpo humano. O dedinho não pode fazer o que o ouvido faz, nem o ouvido pode fazer o que o pé faz. Mas o corpo, se perder um dedinho, sofre. Se perder uma orelha, sofre. Se perder o pé, o olho. Cada membro do corpo tem sua importância. O corpo de Cristo é isso. Todos somos sacerdotes, mas cada um tem seu dom, seu talento. E quando o corpo está unido, aí a igreja ela caminha vitoriosa. E aí as coisas acontecem. Por isso que a gente tem que interceder sempre uns pelos outros. Para quê? Para que os dons se manifestem, para que aquilo que Deus tem capacitado cada um de nós seja para o crescimento e a caminhada da igreja. Temos que entender isso e temos que orar por isso, entendeu? Isso é o corpo, isso é o sacerdócio real, isso é a nação santa. Não é tu tem que orar ele, não, nós precisamos, nós pastores precisamos da intercessão de vocês, sim. Igreja, quando vocês oram por nós, liderança, pastores, vocês não sabem, mas Deus recebe essa oração e aí nos capacita e a gente consegue vencer o mal, porque a luta é grande. Nós estamos numa batalha e nós só vencemos essa batalha com as armas espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E aí o sacerdócio real entra em
prática, ele entra em ação e a gente consegue derrotar o mal. A Bíblia diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, indicando que todos os cristãos, sem exceção, fazem parte desse sacerdócio. Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, ele disse que ele nos faz reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então nós podemos dizer que somos reis, sim, mas no reino de Deus, não no reino dessa terra, no reino de Deus. E a Bíblia também diz que ele nos faz assentar entre príncipes, entre pessoas importantes. Nós, como sacerdotes reais, sacerdotes do reino de Deus, nós podemos orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos chefes, pelos nossos empregados, pelo nosso local de trabalho, pela nossa família, porque Deus ele vai ouvir a nossa mediação. Porque essa era a função do sacerdote lá no Velho Testamento, mediar, interceder pelo povo. Eles eram separados para isso. O sacerdote tinha essa função, fazer a mediação, cuidar da vida espiritual do povo. Essa é a nossa missão. Mas como assim, pastor? Eu estou aqui na igreja para ser cuidado? Também. Mas para ser cuidado, para cuidar. Nós somos ensinados para ensinar. Nós somos cuidados para cuidar. Nós somos amados para amar. Essa é a nossa função como sacerdócio real. Vocês conseguem entender isso? Amém? Muda uma chavinha lá dentro da nossa mente. Peraí, então eu tenho que fazer diferença no local onde eu habito, onde eu trabalho, onde eu vivo, no meu local do dia a dia, no meu cotidiano. Eu tenho que fazer diferença, porque eu sou um sacerdote real do reino de Deus. E qual é o propósito do sacerdócio real? Qual é o propósito? Ou os propósitos? Um dos propósitos é adorar a Deus. É o primeiro e principal objetivo do sacerdócio real, é adorar a Deus. E essa adoração, ela não se limita a momentos litúrgicos, não se limita apenas ao culto, todo culto adorando a Deus. Não, a nossa adoração, ela é diária, é no nosso cotidiano. Isso não quer dizer que você vai ficar cantando o dia inteiro, não é cantar. Você tem que adorar a Deus com todo o teu ser. Adorar a Deus com as tuas palavras, adorar a Deus com os teus pensamentos, adorar a Deus com os desejos do teu coração, adorar a Deus com a sua conduta, com o seu testemunho. É tão bom alguém olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, alguém a quem eu confio. Você já pensou ouvir isso de alguém? E com certeza vocês ouvem isso. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser uma constante adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1, abra comigo. Romanos 12, versículo 1. Essa palavra é uma exortação do apóstolo Paulo para nós, igreja. Lá está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Sabe o que significa apresentar os vossos corpos? É a sua conduta. É a sua conduta. É todo o teu ser. É o teu local físico, onde você está, o que você está fazendo, o que você está falando, qual é o seu proceder, o que você está ouvindo. Alguém pode chegar lá no teu Instagram, abrir o teu Instagram e ver o que você está postando. Alguém pode entrar na sua rede social, porque é público. E quando isso acontece, as pessoas olham e falam: puxa vida, ele é diferente, ela é diferente. E aí aquilo que está sendo postado, falado, vivido através da sua vida e da minha vida, vai edificar outras vidas. Esse é o papel do sacerdote, porque lá no Velho Testamento as pessoas respeitavam os sacerdotes. Por quê? Porque eles tinham um testemunho de vida. Eles tinham uma vida limpa diante de Deus, porque senão Deus já tinha separado. Teve alguns sacerdotes que a gente vê na Bíblia que não tiveram uma boa conduta e Deus cuidou deles. Hoje, pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente, pela mediação dele, a gente pode até errar, a gente se arrepende, pede perdão e os nossos pecados são perdoados, mas isso deve ser um acidente para a nossa vida.
significado na vida do cristão tem que ser um acidente. Então, para que eu possa exercer o meu sacerdócio, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que ser um adorador. Mas em segundo lugar, para que eu exerça o propósito do sacerdócio, eu tenho que interceder, eu tenho que ser um intercessor, sim, intercessor. Nós começamos o culto aqui, e antes de vocês chegarem, nós estávamos aqui orando, intercedendo pela vida de vocês, e pelo mundo, por tudo que está acontecendo aqui. Mas não só aqui, lá na sua casa, interceda pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos casados ou solteiros. Interceda, ore, Deus recebe a tua oração. E Ele espera que você ore. Porque é difícil eu conseguir entender, confesso aos irmãos e às irmãs, é difícil eu conseguir entender como que um cristão lavado, remido, justificado, salvo pelo sangue, pelo corpo, pela vida de Jesus, pela sua morte e ressurreição. É difícil eu entender que esse é um cristão que não ora, e que não ora pelas pessoas, e que não intercede. Porque a nossa vida inteira, até o dia que nós fomos para a glória, nós temos que interceder, porque há tantas pessoas que nós conhecemos que não conhecem a Cristo, que não têm esperança. Há tantas pessoas na nossa família que ainda não são salvas. Então não podemos nos agrandar com a nossa situação. Bom, agora eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, glória a Deus, aleluia, vamos para o céu. Não, mas e o amor? E o amor? Hoje de manhã eu falei isso. A gente pode fazer qualquer coisa, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, mas que o nosso sacerdócio ele dê um resultado efetivo que vai glorificar a Deus, nós temos que fazer tudo em amor, em amor. Porque se eu não tiver amor para orar e interceder por uma vida, a oração não tem sentido algum. Eu estou fazendo uma oração mecânica, não, eu tenho que me compadecer da dor do próximo, eu tenho que me compadecer da situação daquele que está passando, quem sabe, uma luta, e eu tenho que, como sacerdócio real, ir lá e falar: tudo bem, você posso orar por você, posso interceder por você. É você ver alguém na rua que está numa situação de tristeza, de angústia, sei lá, qualquer situação, você vai lá e perguntar: tudo bem? Aqui mesmo na igreja, se importar um com o outro. É difícil quando a gente vê pessoas que só se importam com a própria vida, com títulos, nomes, posições. Não, o sacerdote real, aquele que faz parte do sacerdócio real, do reino de Deus, ele tem que ser um adorador, mas ele tem que ser um intercessor. Intercessor. Abra comigo lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Lá está escrito: antes de tudo, está falando para nós, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Quando nós intercedemos, nós mesmos somos abençoados, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Por isso que nós devemos orar pela cidade, pelo bairro, orar pelo país, pela nação, pelos países, pelo mundo, mas orar pelos governantes para que a gente tenha essa vida tranquila e pacífica. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Então isso está escrito, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, ou seja, para que nós mesmos, como intercessores, exercendo o sacerdócio real, nós sejamos abençoados. Isso é um privilégio. Então deixa aqui se incidir. Se você ainda não é um intercessor, você precisa vir aqui e dizer: pastor Raulino, eu quero ser um intercessor. Você pode ser um intercessor na sua casa, lá na sua casa, ali no nosso WhatsApp, no nosso grupo de intercessão. Interceda, ore por cada pedido que é colocado ali. Ore pela igreja: Senhor, abençoe o ministério transformar, porque esta é a casa que o Senhor quer que eu viva, que eu me alimente, que eu cresça no conhecimento do Senhor. Amém? Então, como sacerdotes, nós devemos levantar as nossas orações, não só pela nossa vida, mas também pela vida daqueles que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Lá no seu local de trabalho, você tem que fazer diferença.
lá no seu local de trabalho, as pessoas têm que ver você, ver a mim, ver você com outros olhos. Vão te respeitar, vão falar, ali vai um jovem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E na hora do sufoco e na hora da necessidade, a quem vocês acham que eles vão buscar? A vocês. Como o povo no deserto buscava o sacerdote, para colocar as suas queixas diante de Deus e também as suas necessidades. Só mudou os tempos, mas hoje as necessidades são as mesmas. E nós estamos aqui como igreja para sermos bênçãos na vida das pessoas. Amém? E também, uma das funções do sacerdócio real é proclamar as virtudes de Deus. O texto que nós iniciamos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos chamados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que bênção! Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos nas trevas. Sim, tem gente que tem medo de falar isso. Não, nós estávamos nas trevas, no lamaçal do pecado, na mentira, no engano, na idolatria, em tantas outras coisas. E aí Deus, Ele nos alcança e nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Qual o objetivo? Para proclamar, para anunciar as virtudes de Deus. Se eu e você nós não temos no coração o desejo de anunciar as virtudes de Deus, é porque nós não conhecemos as virtudes de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Concorda comigo? Você só pode dar aquilo que tem. Então, se eu tenho as virtudes de Deus em mim, eu tenho que compartilhar, eu tenho que anunciar. Porque foi para isso, segundo esse texto, foi para isso que Deus nos tirou das trevas. Não foi para ficar sentado bonitinho no lugar. Foi para anunciar as virtudes daquele que nos tirou deste lugar de pecado para a sua maravilhosa luz. Cada crente, cada cristão é chamado a ser uma testemunha viva do Evangelho, proclamando a grandeza de Deus e a sua salvação. A Bíblia diz que nós somos uma carta viva. Eu não canso de falar isso. É um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, porque se nós somos uma carta viva, escrita não por tinta, mas pelo próprio dedo de Deus, uma carta ela serve para quê? Para ser lida. Então o que as pessoas estão lendo em nós? Quando você lê algo, aquilo que você leu, ele vai entrar na sua mente, no seu coração e vai ter algum efeito. Então o que as pessoas estão lendo em você, com certeza vai gerar um efeito positivo ou negativo. Eu creio que cada um de vocês aqui tem que expressar algo positivo, algo que pensa na vida das pessoas. Amém? E qual é a responsabilidade do sacerdócio universal? Universal porque é para todos os crentes. Qual que é? A responsabilidade, nós temos o privilégio, mas nós também temos uma responsabilidade, como sacerdotes, como nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Pai. Nós temos algumas responsabilidades, e uma responsabilidade grande é o que? Viver uma vida santa. Sim. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 44, Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus aqui está nos ordenando: sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos que buscar uma vida em santidade. Para quê? Para que a gente possa exercer essa responsabilidade, essa autoridade que foi nos dada como sacerdócio real. Nós somos chamados a viver uma vida que reflita a santidade de Deus. Como é que eu posso refletir a santidade de Deus se eu não vivo em santidade? Como é que eu posso refletir tudo aquilo que Deus é, que nós sabemos que Ele é? Ele é santo, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é justo. Como é que eu posso exercer tudo isso na minha vida se eu não vivo em santidade? Aí eu vou ser um hipócrita. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: você não vive o que você prega, você não vive o que você fala, você não vive o que você crê, o que é pior ainda. Se eu creio, eu tenho que viver aquilo que eu creio. Amém? Essa é uma responsabilidade do sacerdócio. É difícil? Não é difícil. Eu sei que o mundo aí fora tem muitos convites, o mundo aí fora tem muitas ofertas, mas nós temos que ser como Daniel. Daniel, ele disse não aos manjares do rei da Babilônia. Ele disse não aos manjares, porque ele sabia
qual era o propósito dele naquele local. Às vezes a gente recebe algumas ofertas de alguns manjares, mas nessa hora nós temos que nos lembrar de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando vier a oferta do manjar do mundo, você tem que pensar, mas eu sou uma geração eleita, uma nação santa, eu sou um sacerdote real, então eu não vou me submeter aos manjares do mundo. Nós temos que dizer não ao pecado. Irmãos, nós somos uma igreja de cura e de libertação. Se nós somos uma igreja de cura e libertação, nós devemos ser curados e libertos. Cabe a nós dizer não ao pecado, e dizer sim para Deus, dizer sim para a sua palavra, e viver conforme um sacerdote real. Amém. Daniel e seus amigos, eles eram príncipes, e Nabucodonosor sabia disso, tanto que separou eles, porque eles eram príncipes, eles eram cultos, eles eram inteligentes, eram eruditos, mas isso não subiu na cabeça deles. Eles estavam no meio de um povo idólatra, um povo que adorava outros deuses, um povo onde tinha manjares, coisas muito boas e gostosas, como nós vimos, a gente vê por aí, mas eles disseram não, e quando foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante daquela estátua, eles obedeceram ao que o rei obrigou aquele povo a fazer, e Deus os honrou. Você pode estar até sendo jogado numa fornalha, meu irmão e minha irmã, mas se você for fiel a Deus, se lembrar, eu sou geração eleita, eu sou sacerdote real, eu sou uma nação santa, lá no meio da fornalha, o quarto homem vai aparecer e vai livrar vocês do fogo, amém? E quem é esse quarto homem? É Jesus, aquele que nos fez reis e sacerdotes, conforme Apocalipse 1:6, amém? Aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus. Viver uma vida santa, testemunho, e mais, o propósito do sacerdócio é servir com amor e com humildade. Com amor e com humildade. Aqui na igreja, no nosso ministério de transportar, a pastora Tereza, ela tem derramado o amor dela sobre a vida da pastora Janaína. A gente sabe disso porque a gente vê como que a pastora Tereza, ela trata a discípula dela, a pastora Janaína. A pastora Janaína, por sua vez, derrama o amor sobre nós. Nós temos lá a cobertura dela, e ela vem dizendo, irmãos, nós precisamos ser batizados com o batismo do amor, e é isso que nos faz servir com amor e com humildade, para sermos sacerdotes reais, é termos esse batismo do amor, eu não quero aqui dizer, eu acho que eu tenho o batismo do amor, mas eu sinto que eu tenho, sabe por quê? Porque eu me compadeço com as pessoas, eu aprendi desde a minha conversão, há mais de 30 anos, eu aprendi a me colocar no lugar do outro, porque é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente falar, nossa, mas fulano está fazendo isso ou aquilo, mas cada um tem seu motivo. Então quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu me vejo naquela situação que o outro está vivendo, aí eu posso exercer o meu sacerdócio porque eu estou sentindo a dor dele, e isso só acontece se for por amor. Se eu não tiver amor, nada adianta. É o batismo do amor que o pastor Janaína sempre fala. Então pede para Deus, Senhor, me batiza com o batismo do amor, para que eu possa exercer esse sacerdócio, e esse sacerdócio, ele possa produzir frutos para a glória do teu nome, amém? Tem que ser o desejo do nosso coração, tem que ser, servir com amor, com humildade, e Jesus demonstrou isso lá em João capítulo 13, versículo 14 e 15, abra comigo João capítulo 13, versículos 14 e 15, diz assim, pois bem, Jesus falando, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Ele disse que no reino de Deus, aquele que quer ser o maior, este seja o menor. Vou repetir. Aquele que quer ser o maior, este seja o menor. E não há vergonha nenhuma, demérito nenhum em ser o menor, muito pelo contrário. Quando nós somos pequenos no
no reino de Deus, humildes na presença dele, ele nos exalta. Eu falei hoje de manhã e quando chegou à noite. Nós chegamos aqui, tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho. Alguém fez isso. E vocês nem sabem quem foi. E alguém fez isso, talvez não esteja nem aqui. Nem saiba o nome dele ou dela, vocês nem conheçam. Mas aos olhos do Senhor, ele é um grande, ela é uma grande, amém? Então alguém que quer ser o maior e seja o menor, sirva com humildade, com amor e com fidelidade a Deus. Eu estou encerrando, quero concluir. Sacerdócio universal do crente é o que eu e você devemos exercer com a autoridade que Jesus nos deu. E ser sacerdote do reino é uma grande responsabilidade, mas também um privilégio maravilhoso. Você poder dizer: eu tenho uma identidade, eu sou uma nação santa, eu faço parte de uma geração eleita, eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. E se eu sou propriedade, eu quero que você faça algo. Põe a mão no teu peito, põe a mão no teu peito. Repita comigo assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. E se eu sou propriedade exclusiva de Deus, o diabo não pode me tocar. O diabo não pode me tocar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom em todo tempo, o tempo todo. E Ele nos fez sacerdócio real. Vamos orar. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque um dia Jesus pagou o preço que era nosso. Ele morreu no nosso lugar. E naquela cruz, Ele nos fez sacerdotes, Ele nos fez reis. E hoje nós podemos declarar que nós somos de Cristo, somos de Deus. Nós somos uma nação santa, uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Mas nós temos também, Senhor, uma responsabilidade de fazer a tua vontade, de servir aos outros com humildade, com amor no coração. Nós temos uma responsabilidade de interceder pelas pessoas, de interceder pelo mundo, pelas nações. Então te pedimos nesta noite, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Espírito Santo, enche-nos, ó Deus, com a tua graça, batiza-nos, ó Deus, com amor, com o batismo do amor. E o teu nome, Senhor, com certeza será exaltado e glorificado em nossas vidas. Tudo isso te pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém.